Fala pessoal, tranquilo? Nós vamos então agora para a nossa aula de número 2 do terceiro ano. A nossa aula de número 1 foi a Introdução à Ecologia, onde eu falei lá sobre o conceito de ecologia, o conceito de habitat, de resistência ambiental, espécie invasora. E agora na nossa aula de número 2 do terceiro ano, nós vamos falar sobre o conceito de nicho ecológico e de biótico e abiótico. Primeiro, o que é o nicho ecológico? A definição de nicho ecológico é conjunto de hábitos alimentares de uma determinada espécie e que cumpre uma função no ecossistema. Vou repetir. O que é nicho ecológico? Conjunto de hábitos alimentares de uma espécie ou de uma determinada espécie que cumpre uma função no ecossistema. Certo? O que quer dizer isso? Todo ser vivo ele tem um conjunto de hábitos alimentares. Tá? Então, por exemplo, você pega o morcego. Algumas espécies de morcego são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue, só saem durante a noite e geralmente atacam filhotes de mamíferos. Tá vendo? Isso é um conjunto de hábitos alimentares. Leões, por exemplo, caçam durante o dia, são as fêmeas que caçam, geralmente perseguem filhotes de outros mamíferos, porque os filhotes são menores, trazem para o bando, aí os machos comem, os filhotes comem, elas comem. Tá vendo? Isso é o conjunto de hábitos alimentares. E esse nicho ecológico, esse conjunto de hábitos alimentares, ele tem uma função no ecossistema. Então, por exemplo, qual que é a função do nicho ecológico do leão no ecossistema? É não deixar as populações de mamíferos como antílope, como girafa, como zebra crescer demais. Por quê? De búfalo, por quê? Porque eles comem eles. Então, regular o tamanho dessas populações é a função do nicho ecológico do leão, por exemplo. Entendeu? Por que tem predador que só sai à noite? Porque só tem presa que só sai à noite. Então, tem que ter predador à noite para regular o tamanho das espécies de presas que só saem à noite. Então, nicho ecológico é o conjunto de hábitos alimentares. O que come, quando come, por que come, sabe? E isso tem um poder, uma função, um papel importantíssimo no ecossistema. Outro conceito importante dentro da ecologia é o conceito de biótico e abiótico. Biótico é o que tem vida. Então, tudo que tem vida, tudo que é ser vivo, desde uma bactéria até um organismo mais complexo como o nosso, ou um elefante, ou um boi, ou um cavalo, é biótico. E abiótico é o que não tem vida. Não é porque morreu. Abiótico é o que não tem, nunca teve vida. Pedra, água, ar, minerais, o que está no ambiente, mas não é vivo, é o abiótico. E dá tempo da gente finalizar essa aula nossa falando dos níveis de organização ecológica. Níveis de organização ecológica. Vamos lá. Níveis de organização ecológica funciona assim. O primeiro nível de organização ecológica é a espécie. Espécie é um organismo capaz de se reproduzir, gerando descendentes férteis. Então, isso é a espécie. Espécie é um organismo capaz de se reproduzir, gerando descendentes férteis. Show, massa. Depois de espécie, o próximo nível é população. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, a população de leões, uma população de girafas, uma população de tamanduás, isso é uma população. Depois de população, o próximo nível é comunidade. Comunidade é o conjunto de populações, mas é um conjunto de populações que vivem no mesmo ambiente. Por exemplo, aqui no Cerrado, a gente tem várias populações de plantas, de animais que vivem no Cerrado. Então, as populações de plantas e animais que vivem no Cerrado formam a comunidade do Cerrado. Depois de comunidade, você tem o ecossistema. Ecossistema é a junção da comunidade, que são seres vivos, mais os componentes abióticos que eu expliquei. A terra, a água, o solo, entendeu? Então, ecossistema é a junção do que é vivo com o que não é vivo.
E o último nível é a biosfera. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas que tem em todo o planeta. Então a gente só tem uma biosfera, porque essa uma biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Bacana? E não estou deixando a atividade desta aula, por quê? Porque as atividades referentes a esta aula estarão junto com as atividades referentes à aula 3. Então, na aula 3, eu já vou dar as atividades desta e da outra aula. Bacana? Então, até a nossa próxima aula.